Muito bem-vindo, tudo bem? Ricardo. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Eu não vou perder a piada. Você é da minha época, você deve lembrar. Tinha o camarada, companheiro Expedito Soares, que tinha uma campanha na época da Lei Falcão, que era ex-torneiro mecânico, ex-não sei o quê, ex-não sei o que lá, Expedito Soares, deputado estadual. Você lembra disso? Pode ser escroque e estelionatário. Bom, eu lembro da Lei Falcão, era o Lula falando atrás. Acho que foi 82. Era a voz do Lula com a Lei Falcão e só aparecia a foto. E o Lula ia falando, e quase todos eram ex-presos políticos, né? A propaganda era super limitada. Era. 82, né? Lula foi candidato a governador. Isso. E nós elegemos a nossa primeira bancada do PT, com 8 valentes deputados. Exatamente. Aí três, né, saíram depois na votação. 3 foram expulsos. Foram expulsos? Beth Mendes, José Eudes e Ayrton Soares. Estamos velhos, Ricardo. Estamos falando de coisa há 40 anos atrás, como se fosse ontem. Estamos com bastante história para contar. O meu amigo Décio Lima, que está do Sebrae, ele fala que com o passar do tempo a gente vai ficando autobiográfico. Contando histórias. Mas diga lá, Dris. Não, eu convidei o Ricardo, porque na sexta-feira a gente teve a aprovação da reforma tributária. Então, queriam que o Ricardo analisasse para a gente o que significa essa aprovação, os pontos fortes dessa reforma, e o máximo que daria para a gente ter nesse momento de correlação de forças. Qual que é a sua avaliação dessa aprovação da reforma tributária? Você sabe que nesse tema eu sou muito chato, né? Eu trabalho esse tema desde 1980 e alguma coisa. Tenho 40 anos debatendo reforma tributária, progressividade, as injustiças terríveis que tem no Brasil, os privilégios inaceitáveis. Então, eu fico meio preocupado quando os nossos companheiros vão à mídia dizer que foi aprovada a reforma tributária. Não foi aprovada a reforma tributária, foi aprovado um pedaço, e talvez o pedaço menos importante no meu juízo. Eu sei que muita gente não concorda comigo, mas é a parte menos importante, ainda que seja importante. Quais são os méritos dessa parte que foi aprovada? Primeiro, combate à guerra fiscal, isso é bom para o país, cria, digamos, uma menor chance das empresas ficarem com créditos fiscais que não serão utilizados, o que, do ponto de vista da eficiência econômica, é bom para a economia, reduz a burocracia e tem uma outra pincelada de progressividade. A pincelada de progressividade é a isenção da cesta básica de alimentos, o cashback para pessoal do CAD único, né, os mais pobres, e a isenção, em tese, que eu não sei ainda como é que vai ser feita, para remédios. Então, são fatores de alguma progressividade. Tem a tributação sobre aeronaves e embarcações, que é simbolicamente importante, mas é pouco relevante do ponto de vista de arrecadação. Mas é justiça social concreta. Qual é o problema que eu vejo de falar que aprovamos a reforma tributária? Não ser pedagógico. Porque eu acho que uma das funções da política é a pedagogia, para que as pessoas entendam o que está acontecendo. Quem está assistindo, que não é tributarista, não conhece, tem que entender o sentido, pelo menos, da coisa. E o sentido é o seguinte: se não aprovar a segunda parte, essa aprovação, que ainda vai produzir efeitos econômicos só a partir de 2026, e com a transição de 7 anos, ela pode não ter efeito prático quase nenhum para as pessoas, pelo menos no curto prazo. Quando a tributação sobre dividendos,
o fim da distribuição de juros sobre capital próprio e a progressividade concreta no imposto de renda da pessoa física, incluindo todas as formas de renda, não apenas salários, mas todas as formas de renda, é o que pode mudar de fato o sistema tributário brasileiro. Se não mudarmos isso, claro, vamos comemorar que aprovamos, depois de muito tempo, uma mudança nos impostos do consumo. Mas não vamos nos iludir que isso vai ter uma grande mudança na economia brasileira. Parabéns ao Haddad pelo esforço que fez, parabéns ao Padilha e demais ministros que atuaram para viabilizar, parabéns à bancada do PT, na Câmara e no Senado, que atuou fortemente para aprovar, mas sejamos, digamos, bastante cautelosos ao comemorar. E Ricardo, do ponto de vista da relação com o Congresso Nacional, essa aprovação mostra, na tua opinião, que o governo tem conseguido construir para votações importantes um caminho razoável aí com o Congresso? Ou essa reforma foi feita na medida para ser aprovada por esse Congresso? O presidente Lula falou lá em Itaquera que o governo conseguiu aprovar não tendo maioria do Congresso. Quer dizer, veja bem, ele admite publicamente que não tem maioria no Congresso, embora, teoricamente, pelos ministérios distribuídos, já poderia ter, pelo menos para aprovar uma PEC que tem muitos empresários apoiando. Então, essa é uma realidade concreta. Quando o Lula ganhou a eleição, ele certamente olhou o mapa do Congresso e percebeu que teria que fazer muita ginástica, muito malabarismo para conseguir ter maioria em alguns temas. Na mesma semana em que nós aprovamos a reforma tributária, nós tivemos a derrubada do veto à desoneração e ao marco temporal. Então, é bom a gente saber que entramos em 2024 com o governo tendo tido vitórias importantes, tendo tido uma ou outra derrota, mas sabemos que 2024 vai ser um ano muito duro e que, portanto, vamos ter que trabalhar fortemente. Eu tenho defendido, não apenas eu, mas outras pessoas também, que se não houver um processo desde já de organizar uma base social, pedagogicamente, para fazer uma mobilização, quando eu falo mobilização, não é necessariamente da massa trabalhadora, mas pelo menos da vanguarda, dos dirigentes sindicais, de movimentos, de uma parcela da base mais politizada, nós teremos muitas dificuldades em 2024, 2025 e 2026. Ô, Ricardo, e a taxação dos super ricos, dos jet skis, agora que vão pagar IPVA, helicópteros, isso não é um marco importante também? Simbolicamente, sim. Veja bem, a parte do IPVA sobre veículos, embarcações e aeronaves tem um valor simbólico importante. Porém, ele não tem muita efetividade em termos de volume de tributos. A parte da taxação dos super ricos é a mesma coisa que eu faço. Eu brigo muito com as palavras, viu, Dri? As palavras nos enganam. Ali não houve taxação dos super ricos. Taxação dos super ricos é imposto sobre grandes heranças e taxação de dividendos. Aquilo ali é simplesmente trazer para uma regra que a classe média já pratica os fundos chamados exclusivos e os fundos offshore. Offshore são fundos fora do Brasil, que eram tributados só no momento do resgate. Com a mudança da lei, tanto esse fundo offshore quanto os fundos exclusivos, que são fundos de famílias muito ricas, vão sofrer a mesma tributação que quem aplica no fundo de renda fixa comum já paga semestralmente, que é o chamado Come Cotas. O que é o Come Cotas? A cada 6 meses,
se aplica nesses fundos a alíquota prevista para a renda fixa, diminuindo, em tese, o saldo, que depois volta a crescer. Quem aplica em renda fixa da classe média sabe que isso acontece a cada 6 meses. Eles foram trazidos para o mundo normal. Então, agora, a taxação dos super ricos será a tributação dos dividendos. E será também a tributação de heranças num patamar semelhante àquele país comunista, que é o chamado Estados Unidos da América, que lá chega até 40%. E, obviamente, eu estou ironizando, mas muita gente fala, não, mas vai taxar a herança é comunismo. Não, os Estados Unidos taxam até 40%. Veja bem, não é para a classe média, não se preocupem. Aquele sobradinho na Vila Mariana não vai ser taxado. Aquele dinheirinho que você guardou ali, que vai ser herança, também não vai ser taxado. É herança dos banqueiros, dos grandes acionistas da Petrobras, da Vale do Rio Doce, dos grandes atacadistas e varejistas brasileiros, gente que tem dezenas, centenas de milhões ou até bilhões que será taxado. E isso é necessário para alinhar o Brasil com o resto do mundo. Só isso. Eu não propondo nada de diferente. Alinhar o Brasil com o resto do mundo. Vai. Ricardo, como é que você está vendo aí as disputas eleitorais municipais? Queria mudar um pouco de assunto, porque, de alguma maneira, eu acho que o Lula deu um pontapé inicial nessas disputas, vindo aqui na Copa do Povo, lançando o conjunto habitacional Itaquera, em apoio, para mim, claro, ao Boulos, e, ao mesmo tempo, ainda em muitos lugares não tem definições claras. Por exemplo, BH, será que vai mesmo de Rogério? Pergunta, né? O Porto Alegre, tem a Maria do Rosário, mas não se construiu uma frente. Aqui parece que São Paulo ajeitou as coisas. No Rio tinha lá uma dúvida, mas acho que a tendência é ir com o Eduardo Paes, que não é um candidato de esquerda. Mas muitas cidades, o processo ainda parece não estar desenvolvido, não está no momento dado, já que a gente está virando o ano, entrando no ano eleitoral, imaginava-se que as coisas poderiam estar mais articuladas. Você não sente isso também? Eu, quando fui presidente do PT, eu sempre brigava para que o processo de alianças andasse mais rápido. Mas, infelizmente, assim como a declaração do imposto de renda, as pessoas costumam deixar para os prazos finais. Infelizmente, isso daí, às vezes, é um jogo político. Esticar a corda na negociação até os últimos dias. Eu já vi casos, Renato e Idri, em que a negociação terminou às 23 horas e 15 minutos do último dia para registrar a chapa. Ou seja, é ruim isso, por quê? Porque eu creio que nós deveríamos adotar nessa eleição, onde for possível, que eu sei que não é possível em qualquer lugar, o mesmo princípio da eleição nacional. Fazer frentes democráticas e progressistas onde for viável. E aí significa ter que abrir mão de candidaturas. Não apenas o PT abrir mão, mas outros partidos também abrem mão. Por quê? Porque eu acho que nós ainda vivemos uma luta contra a extrema-direita e também uma luta contra o ultraliberalismo. O presidente Lula conduz isso no plano nacional. Então, onde for possível, e aí precisa ter boa vontade para ser possível, quanto mais nós tivermos frentes amplas, com candidatos de esquerda, de centro-esquerda ou até de centro, mas que tenham compromissos reais com a democracia e com programas sociais importantes num país tão desigual, eu creio que seria o ideal para o PT, para a esquerda e para o país. Mas a tendência é que isso demore e que só se resolva em vários locais quando faltar uma semana ou 15 minutos para o prazo fatal. Ricardo, e a aprovação do Flávio Dino para o Supremo? O que você achou? Eu achei que o presidente Lula não precisava
ter dito aquilo que ele disse depois. Mas, fora isso, foi uma vitória importante. Nós sabíamos que o Flávio não teria uma votação ampla, até porque ele comprou muita briga nesse período que ele ficou no Ministério da Justiça, fez um trabalho brilhante no Ministério. Sou reconhecedor da grande contribuição que ele deu nesse período. E a ida dele para o Supremo, na minha opinião, é a garantia de ter um ministro. Ele é jovem, né? Tem 55 anos, salvo engano. Sim. A garantia de ter, aí, se ele quiser, evidentemente, que ele não pode ser obrigado a isso, 20 anos de um ministro comprometido com o Estado Democrático de Direito e comprometido com aquilo que está na Constituição, do ponto de vista das tarefas sociais do Brasil. Então, eu acredito que o Flávio teve a votação que poderia ter e será um excelente ministro, não tenho dúvida disso. Para ministro da Justiça, quais são as tuas apostas? Eu vi que você tweetou sobre o Marco Aurélio, né? Isso, eu fiquei sabendo que é um dos nomes cogitados. Eu acho que ninguém deve fazer campanha sobre isso, porque o presidente Lula tem que ter liberdade para escolher aquilo que ele achar mais adequado, mas, obviamente, que falar sobre nomes não é fazer campanha. Eu conheço o Marco Aurélio, é um cara que tem compromissos extraordinários com a democracia, teve um papel fundamental no período da perseguição da Lava Jato, no sentido de articular com outros juristas uma frente em defesa do Estado Democrático de Direito, das prerrogativas dos advogados e dos investigados. Então, eu creio que, se for escolhido, eu ficarei satisfeito. Que não quer dizer que eu estou fazendo campanha para ele. Mas é uma pessoa que tem muito compromisso, muita qualidade do ponto de vista da análise jurídica e muita noção política do papel do Ministério da Justiça, que é um papel duplo. Eu sou contra a divisão em segurança pública e justiça. Eu creio que tem que ter uma secretaria forte de segurança pública, articulado com os estados, que é bom lembrar que no Brasil a Constituição estabelece papéis bem delimitados e claros sobre as prerrogativas e obrigações da União Federal, dos estados, e, lamentavelmente, está criando uma onda aí de fortalecimento das guardas municipais, que eu pessoalmente sou contra. Eu acho que essas guardas municipais estão virando PMs do B, com risco, armamentos pesados, coisas que não vale a pena ter em prefeitura. Mas é outro assunto. O Ministério da Justiça é uma peça fundamental. Na minha opinião, tem 3 ministérios que o presidente da República escolhe sem aceitar pressão. Justiça, Fazenda e Relações Exteriores. A pessoa, e a Casa Civil? A Casa Civil é do Palácio. Quando estou falando de ministérios que têm funções temáticas, são esses 3. Justiça, Fazenda e Itamaraty. Esses o presidente deve escolher a partir da sua confiança pessoal e de um critério pessoal também. É verdade, né? Que não é diferente de saúde, educação, que vai ter mais gestão ali Tem vários superchats importantes, mas eu queria fazer uma pergunta para o Ricardo, mantendo nessa pauta do ministro da Justiça, discutindo o perfil, menos os nomes, mas o perfil, porque assim, o Flávio Dino, de alguma maneira, no Ministério da Justiça, ele era o zagueiro que enfrentava o bolsonarismo e que colocava a cara para bater e deixava o Lula tranquilo para não precisar fazer. Quem será o ministro para fazer? Porque assim, olha, com todo carinho, os outros ministros não fizeram esse enfrentamento como o Flávio Dino. E eu sinto que tem que ter esse enfrentamento. Sinto que ele é necessário, inclusive, para organizar a base social do petismo do governo Lula, Ricardo. Eu concordo com você. Na minha opinião, todos os ministros e ministras devem fazer um enfrentamento. Esse debate sobre fascismo e sobre aqueles que defendem uma gestão ultraliberal da economia,
É um debate que não terminou e não vai terminar. Ele vai percorrer os próximos 20, 30 anos de uma maneira muito intensa. É diferente do período pós-constituinte, quando houve um certo enfraquecimento da ultradireita. Mesmo assim, nós tínhamos em São Paulo, só para lembrar, em São Paulo, o malufismo, no Rio de Janeiro, manifestações também de extrema-direita, em Minas Gerais e em outros lugares. Então, esse enfrentamento tem que ser permanente, não cabe só ao Ministério da Justiça. Acho que no caso desse período recente, acabou se concentrando também por conta do papel que a Justiça teve no acompanhamento dos episódios de 8 de janeiro. De certa forma, o Ministério assumiu, como tinha que ser, um protagonismo superior em relação a essa questão. Mas, por exemplo, na educação, o embate é muito grande, na saúde, o embate é muito grande, na cultura, nos ministérios que defendem os direitos das chamadas minorias, o embate é pesado. Não tem como fugir disso. Tem que cobrar dos ministros de todos os partidos que assumam essa responsabilidade. Porque esse enfrentamento vai continuar e será muito duro. Deixa eu ler os superchats. A Cibele Simão, um beijo para a Cibele. Muito boa a fala do Berzoini sobre o Ministério da Justiça. Também acho que devemos fazer campanha para esses cargos. Boa tarde a todos. Obrigada, Cibele. O Carlos Augusto de Bones Cruz. Senhor Berzoini, soube que o Banco do Brasil está fechando agências, transferindo funcionários, vendendo sedes, uma administração voltada ao lucro. Leilões no pré-sal, redes elétricas, nada mudou? Veja bem, uma coisa é a gestão do Banco do Brasil em relação a esse assunto. Eu, pessoalmente, como funcionário do Banco do Brasil já aposentado, tenho as minhas opiniões negativas sobre a gestão atual do banco. Eu creio que o banco estava... Primeiro, assim, já a margem de lucro do Banco do Brasil está maior que a do Bradesco e do Itaú. A rentabilidade operacional do banco está em 21%. E distribuindo dividendos só perde para a Petrobras. Eu creio que o Banco do Brasil devia ter outra política de metas de rentabilidade e outra política de distribuição de dividendos. Em relação às agências, não pode seguir o mercado. O que vai seguir o mercado? O Banco do Brasil é um banco social, é um banco, claro, tem atividade comercial, busca o lucro corretamente, mas não deve buscar o lucro tão alto e nem ficar fechando a agência. Para que fechar a agência? Cada agência que fecha, além de ter impacto na vida dos funcionários daquela agência, são vigilantes demitidos, copeira demitida, terceirizados de outra ordem demitidos. Então, eu falo com tranquilidade porque todo mundo sabe que eu sempre falei, inclusive quando estava no governo, que apoiar o governo não é só dizer sim, senhor, é também apontar problemas. Então, já que foi perguntado, falo sobre essa questão de maneira clara, porque precisa mudar a orientação do Banco do Brasil, senão vai ser só um banco muito lucrativo. O mercado gosta, viu? Quem não gosta são os trabalhadores. E a Caixa, Ricardo, que agora foi, inclusive, né, a Rita acabou perdendo o cargo e foi entregue para o Centrão. A Caixa é outra questão. Veja bem, uma coisa é a Rita, uma grande figura, uma grande companheira. Agora, precisava compor. E para compor, obviamente, quem vai estabelecer as diretrizes do banco não é apenas o presidente do banco e seus vices. É o presidente da República, especialmente porque a Caixa não é um banco que tem ações em bolsa. Então, a sua rentabilidade deve ser suficiente para remunerar o seu patrimônio líquido, os dividendos vão todos para o governo. Então, o governo deve ter uma certa visão de como a Caixa trabalha na questão da habitação, do saneamento, dos programas sociais diversos. Isso daí pode ser feito com uma presidenta, como a gente conhece, a Rita Serrano, que é uma grande companheira, líder sindical, e foi uma boa presidente, ou agora uma pessoa do Centrão, mas que vai estar sob o comando do Ministério da Fazenda.
Tri? Tem a Laís Gonçalves. Alô, Paraná, acesse tudo o que contra Moro se canta, que outra desgraça maior se levanta. Uma desgraça que se fez com o deputado certo. Obrigada, Laís. Queria agradecer o Ricardo. A Cibele está se corrigindo. Que eu até achei estranho. Ela falou: não devemos fazer campanha para não esses devemos. Exatamente. Não devemos. Cibele, querida, saudades de você. Tem um comentário aqui do Fred. Há pouco estava ouvindo Zé Dirceu, assim como o Genuíno, junto com Dirceu, Berzoini são um dos grandes patrimônios do PT que contribuíram para o avanço das conquistas do povo através do PT. Boa companhia, hein? Tá. Obrigado. Muito bom, cara. Aliás, é preciso fazer justiça aqui, né, que quem tem enfrentado o bolsonarismo fora do governo é a presidenta do PT, Gleisi. Ela sempre dá a cara a tapa, vai para cima. O próprio PIG, que a gente chama de PIG, essa imprensa que queria, por exemplo, dar o golpe no Flávio Dino, a Fórum fez um trabalho de apuração e desmontou aquela denúncia patética da dama do tráfico. Nós mostramos que tinha sido feito um dossiê que chegou no Estado, a partir do dossiê tem denúncia no Ministério Público. A Gleisi, no primeiro momento que as matérias saiu, confiou no nosso jornalismo, divulgou as matérias, enquanto muitos outros ficam escondidos e tentando conciliar. Então, fazer justiça à Gleisi também, que como o Zé Dirceu, como o Genuíno e como o Ricardo, hoje é a presidenta do PT. A Gleisi tem uma noção muito nítida e clara sobre o papel do PT e o papel do governo. Ou seja, o PT não precisa concordar com tudo do governo e o governo não precisa concordar com tudo do PT. O PT precisa falar a voz do partido, com cuidado, com as devidas cautelas, mas tem que falar a voz do partido. Criticaram também o partido e a Gleisi na questão econômica, tentando passar a ideia de que ela estava atacando o Haddad. E eu me lembro quando eu assumi a direção do PT em 2005, nós fizemos críticas duras à taxa de juros e à execução orçamentária. Na época eu dizia, o partido tem o direito de pensar e se posicionar. Ninguém pode ser, digamos, omisso partidariamente, obviamente sempre com respeito ao governo, com respeito aos ministros, mas dando a sua opinião. Muito bem. Ricardo, muito obrigada pela Eu que agradeço vocês. Estar aqui hoje. Uma boa semana para vocês. Se não falarmos mais, Feliz Natal, né? Feliz Natal. Ótimo 2024 para todos nós. Um beijão na Soninha aí, viu, Ricardo? E na molecada. Um beijo, até.